Bênçãos e testemunhos muito gostoso, é muito bom nessas noites nós vermos como Deus agiu no nosso meio durante o ano, né? São tantas as coisas que nos acontecem, mas o Senhor estava cada vez ao nosso lado, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos dando discernimento, proteção, e essa é a razão pela qual nós estávamos aqui, agradecendo ao Senhor naquela noite por isso. Tivemos também um bom grupo de irmãos participando no jantar, comemos bem aqui na igreja também e confraternizamos aí tradicionalmente como fazemos no ano novo, né? Planeje para que no ano que vem você possa estar conosco também nessa data tão importante para os cristãos. Irmão, Salmo de número 40, muito em breve, nos próximos domingos, meu alvo é nós retornarmos para a nossa série de exposições dos Salmos. Eu parei no Salmo de número 3 e eu quero pegar agora o Salmo de número 4, passar alguns meses aí estudando os Salmos com os irmãos, até caminharmos para uma nova série de exposições num novo livro. O título da nossa meditação nessa noite é Assumindo Nosso Compromisso com Deus. E eu quero refletir a respeito desse assunto, olhando para o Salmo de número 40, e eu convido você a fazer a leitura comigo dos 11 primeiros versos desse Salmo. Salmo de número 40, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu queria anunciá-los e deles falar, mas não mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor, nem ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Vamos nos dirigir a Deus em oração? Querido Deus, Pai eterno, rogamos que fale conosco nessa noite através da sua palavra que será pregada, que aquilo que foi estudado, preparado durante essa semana, possa encontrar guarida nos corações presentes aqui. Que cada um possa meditar na tua palavra e ser transformado por ela. Porque é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos aí começando mais um ano, como eu disse aí no período da leitura, da abertura do nosso culto, e é muito costume das pessoas nessa fase do início do ano parar para refletir, final de ano, início de ano, para refletir, fazendo um balanço de como foi o ano anterior, traçando algumas metas, algumas perspectivas de como pretende ser o ano que está se iniciando. Eu me lembro que era muito comum em lojas e empresas no passado, nessa fase ali de início de ano, você passava e tinha uma plaquinha escrito, fechado para balanço, né?
Então significava que naqueles dias aquelas empresas elas não estariam comercializando os seus produtos, eles iam dar uma olhada nos seus estoques, eles iam dar uma olhada nas suas faturas, nas suas dívidas, em tudo aquilo que eles precisavam organizar para que aí sim naquele ano eles pudessem começar o ano com uma organização mínima. Parece que hoje em dia não é mais tão comum isso acontecer. Eu acho que as empresas se organizaram de uma forma que isso não se faz mais tão necessário. Mas eu acho muito importante nós como cristãos termos períodos assim na nossa vida, de você colocar aquela plaquinha na sua vida, fechado para balanço, onde você começa a refletir sobre tudo aquilo que aconteceu no ano que se passou e começar também a traçar metas, objetivos para o ano que se inicia. E é nesse momento de se traçar metas que surgem as famosas promessas de ano novo. Quem nunca, né? Quem nunca fez uma promessa de ano novo? Aquelas promessas que você decide colocar em prática e você começa a colocar objetivos, alvos, e você fala, não, esse ano, como se fosse uma mágica que acontecesse, né, no dia 31 para o dia 1º, que te capacitasse a colocar em prática aquilo que você não fez no ano inteiro anterior, né? Mas a gente, talvez envolvido por essa mística desse período, a gente acha que tudo vai dar certo a partir dali, né? Virou o ano, aquilo que estava dando errado ficou no ano anterior e agora só alegria, dali para frente a coisa vai de vento em polpa, né? E dando uma pesquisada na internet, eu dei uma olhada sobre as 5 promessas de ano novo mais comuns. Quais são as 5 promessas mais comuns, o top 5 lá das promessas de ano novo? E encontrei 5 categorias. A primeira diz assim, ó: eu prometo parar. E quem nunca, né? Prometeu que pararia com alguma coisa. Existem pessoas que dizem, não, eu prometo que nesse ano eu vou parar de dormir tarde, né? Eu tenho esse costume, eu preciso acostumar a dormir mais cedo, porque todos os dias eu acordo um bagaço e eu decido que no dia seguinte eu vou dormir mais cedo e eu não faço isso, e eu vou fazendo com que essa roda nunca tenha fim e só vou sentindo os efeitos disso no meu próprio organismo, no meu próprio corpo. Então as pessoas colocam ali, ó, as mais variadas razões. Eu prometo parar. E você pode colocar qual que for a área da sua vida que você gostaria de parar, um hábito que você queira tirar da sua rotina e você quer parar com aquilo. Então as pessoas colocam isso num 5º lugar como sendo as promessas mais comuns. Eu prometo parar. E aí você pode colocar o que for. A 4ª mais comum é eu prometo mudar. E aí são pessoas que falam, não, eu vou mudar de emprego, esse ano eu vou mudar de emprego, eu não aguento mais essa área, eu não aguento mais esse escritório, eu não aguento mais essa empresa, e eu vou mudar essa vida, eu vou mudar esse cenário. Então, essas pessoas têm isso como objetivo para o ano, e elas começam a traçar geralmente esses objetivos logo no início do ano, e elas começa então a querer mudar. Outras colocam essa questão de mudança no cardápio, falam, não, esse ano eu vou ter uma alimentação mais saudável, né? E geralmente essa promessa é jogada para janeiro, porque você não quer fazer esse tipo de compromisso na época das festas, né? Justo no Natal e do Ano Novo, fala, não, a partir de janeiro eu prometo que eu vou mudar a minha alimentação e ela vai ser mais saudável, né? Vou fazer uma dieta low carb aí, né? Vou ficar magrinho igual o Pastor Ruth ali, né? Daí você vai fazer as suas metas de mudança. É interessante que você adia a sua dieta para depois de janeiro, né? E vai adiando, e continua adiando geralmente durante todo o ano, né? Eu vi uma frase bastante interessante que eu achei engraçado. Dizia assim, ó: o problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo. O problema é o que você come entre o Ano Novo e o Natal, né? Então, a grande verdade é essa. A gente acaba chutando um pouco o balde na nossa dieta nesse período do ano, mas não é tão problemático. O problema é o que a gente faz no restante do ano. E muitas pessoas têm isso como objetivo, mudanças. A terceira mais comum é eu prometo ser. E aí você pode colocar o que você pensa que você gostaria de ser. Alguns dizem, eu gostaria de ser mais paciente. Eu gostaria de ser mais romântico com a minha esposa, com o meu esposo. Eu gostaria de ser mais... E aí você pode colocar a categoria
categoria que for, você pode acrescentar aquilo que você gostaria de ser no ano de 2022. A segunda mais comum é: eu prometo começar. E aí entra a famosa decisão que você já fez muitas vezes de: esse ano eu vou fazer uma atividade física. Aí você fala: não, eu vou começar a caminhada, eu vou começar a correr na rua, eu vou entrar na academia. E aí você começa talvez em janeiro e não sei, mas na maioria das vezes isso não persiste. E tem as mais variadas questões que você pode começar. Muitas pessoas querem começar a ter o hábito da leitura, e aí nessa fase do ano elas falam: não, vou começar a ler a Bíblia, e elas começam até bem, mas aí as coisas começam a se complicar um pouquinho mais para frente. Outros querem aprender o hábito de ler outros livros também, e temos que começar. Então o hábito de começar é o segundo mais comum dentre as promessas de início de ano. E a primeira, a mais comum, é: eu prometo cumprir. Você promete que você promete. Você quer ter dupla confiança de que você vai cumprir aquilo. Então o que você faz? Você chega para a pessoa e fala: não, esse ano eu prometi que eu vou mudar a minha alimentação. E você sai falando para todo mundo, para que todo mundo possa te cobrar que você vai mudar a sua alimentação. E aí, o que acontece quando você não muda? As pessoas se tornam o seu júri, e elas começam a falar: ué, mas você não disse? Eu me lembro de uma pessoa recentemente, a gente estava comendo ali, aí a pessoa disse: não, eu vou ficar 30 dias só comendo saudável. Eu falei: legal, 30 dias só comendo saudável. 2 dias depois era postagem de lanche, postagem de doce, sorvete, e a gente saindo junto. Eu: ué, mas e os 30 dias? Vai ficar mais para frente, né? A gente tem esse hábito muitas vezes, mas essa promessa do eu prometo cumprir, a gente tenta cercar as nossas resoluções de ano novo, para que a gente consiga então ter pessoas que vão nos cobrar, para ver se assim a gente vai de fato cumprir o que nós planejamos. Agora, irmãos, uma pesquisa que foi realizada alguns anos atrás constatou que 1 em cada 3 promessas de ano novo, ela é abandonada 1 semana depois que o ano começa. E as outras 2 promessas, elas vão caindo nos primeiros meses. Infelizmente, irmãos, nós somos muito rápidos às vezes em fazer resoluções, mas nós somos muito inconstantes em permanecer nas resoluções que nós fazemos. Nós temos que entender, irmãos, que muitas das metas que nós estipulamos, muitos dos alvos que nós estipulamos para as nossas vidas, são coisas boas, são metas importantes que vão nos agregar, que vão contribuir para nós como indivíduos, que vão contribuir talvez para a nossa saúde, vai contribuir para a nossa carreira, vai contribuir para nosso conhecimento intelectual, mas muitas vezes nós abandonamos essas coisas. Mas o que você tem que entender é o seguinte: esses compromissos que você faz e que você abandona, eles têm uma consequência, mas nenhuma consequência se equipara a um compromisso que você faz com Deus e que você abandona. Irmãos, como cristãos, como crentes, você e eu, nós devemos fazer resoluções, compromissos com Deus, de sermos fiéis a Ele. Não só decida que no próximo ano você vai ter uma alimentação melhor, ter atividades físicas, mudar de emprego, fazer um curso novo, mas decida que você será fiel ao Senhor e permaneça nessa decisão. Por isso que o título da mensagem dessa noite é Assumindo o Nosso Compromisso com Deus. O que Cristo fez por nós, irmãos, já é motivação suficiente para que nós nos comprometamos com Ele. Irmãos, nós temos que entender que Ele nos salvou, Ele nos tirou, conforme nós lemos aqui, o salmista diz no versículo 1, que Ele esperou com paciência no Senhor e Ele se inclinou, ouviu quando Ele clamou por socorro, e no verso 2 Ele diz: tirou-me de um poço de perdição. Irmãos, essa é a condição do ser humano antes de encontrar com Deus. Ele está num poço
de perdição, num atoleiro de lama. Essa é uma condição desesperadora. Nós precisamos ter um compromisso com o Senhor. E o que Cristo fez na cruz do Calvário, ao morrer na cruz, demonstrando o seu grande amor e pagando o preço pelo pecado, deve nos motivar a sermos comprometidos com Ele. Cristo nos salva para nós vivermos vidas dedicadas. Cristo não te salvou para você ser um cristão mais ou menos. Ele não te salvou para você viver um cristianismo meia boca. Você é salvo para viver uma vida dedicada exclusivamente ao Senhor. E eu quero mostrar para vocês, à luz desses versos que nós lemos nessa noite, alguns motivos pelos quais nós devemos viver vidas dedicadas ao Senhor. E o primeiro motivo que deve nos levar a viver vidas dedicadas é porque Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Olha o que diz o verso 1: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Essa é a primeira razão, irmãos. O Senhor, Ele nos ouve quando nós clamamos a Ele por socorro. Amém? Nós já experimentamos isso muitas vezes nas nossas vidas e podemos estar conscientes e confiantes de que Ele continuará ouvindo nosso clamor. Irmãos, é interessante como o salmista começa esse versículo 1. Ele diz que ele esperou. E eu não sei se para você também é difícil, mas esperar é uma das coisas mais terríveis para mim. Eu detesto esperar. Não está na minha natureza esperar. O salmista coloca que ele espera, mas ele não é só uma espera. Eu já vi muitas pessoas na fila geralmente no atendimento médico, aquela fila básica que você demora ali talvez 3 ou 4 horas para passar na triagem, e depois mais umas 2 horas para ser atendido pelo médico. E eu já vi muitas pessoas perderem a paciência. Elas estavam esperando? Sim, mas chutando o balde, falando, xingando, reclamando, falando um monte de coisa, e infelizmente na maioria das vezes para quem não pode resolver o problema. Aqui o salmista nos diz que ele esperava, mas ele esperava com uma virtude que faz toda a diferença. Ele esperava pacientemente. E sabe o que acontece quando nós esperamos pacientemente no Senhor ou pelo Senhor? O texto diz que Ele se inclina. Irmãos, é Deus no alto, soberano e sublime trono, Ele se inclinando para suas criaturas. E o texto diz que Ele ouve quando nós clamamos por socorro. Irmãos, Paulo diz coisa semelhante em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Irmãos, é maravilhoso nós vermos que nós só fomos salvos porque um dia nós clamamos ao Senhor, nós confessamos a Jesus, reconhecendo a sua deidade, o reconhecendo como Deus, reconhecendo como aquele que pode perdoar os nossos pecados, como aquele que ouve quando a gente clama por socorro. E essa é a primeira razão porque nós devemos viver vidas dedicadas a Ele, irmãos. Porque na cruz do Calvário, Cristo pagou uma dívida que não era dele. Ele pagou uma dívida que você e eu, nós éramos incapazes de pagar. Nós não teríamos condições de pagar. Mas quando você clama a Ele, Ele ouve o seu clamor. Ele paga a sua dívida. E por causa desse pagamento, Ele tem todo o direito de exigir que você viva uma vida dedicada a Ele. Ele te salvou para te levar para a eternidade.
E sabe qual é a melhor forma, na verdade a única forma que nós podemos demonstrar que nós somos gratos pelo sacrifício de Cristo? Sabe como você pode demonstrar que você é grato, que você é grata pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário para te salvar? É vivendo uma vida consagrada a Ele todos os dias. É dessa forma. Você clama a Ele, Ele te ouve, e como resultado, como um coração grato, você deve viver uma vida de dedicação. É o que Ele exige, é o que Ele pede de cada um de nós. O segundo motivo que deve nos levar a viver vidas dedicadas é porque Ele nos tirou de um mundo imundo. Olha o que diz versículo 2 e 3. Ele começa dizendo no versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, o salmista reconhece que o cristão é alguém que foi tirado de um mundo imundo, de um mundo completamente contaminado. Esse é o mundo em que nós vivemos, irmãos. Nós vivemos em um mundo onde o pecado reina. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm prazer no pecado. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas não simplesmente elas se recusam a Deus, elas odeiam a Deus. Elas não têm qualquer vontade de viver para o Senhor. É desse local que nós somos tirados quando somos salvos. Nós somos tirados de um poço de perdição, um atoleiro de lama. E uma vez que somos tirados dessa condição, entenda, as Escrituras apresentam o mundo de uma maneira terrível. Por mais que pareça atraente aos nossos olhos, é um atoleiro de lama. Agora ele diz que nós somos tirados dali, e os nossos pés são colocados sobre uma rocha. Aquele andar vacilante, aquele andar onde você atolava a perna a todo momento, é deixado de lado. A partir de agora, você foi colocado sobre uma rocha firme, e por causa disso, seus passos são firmados. Irmãos, uma vez que nós experimentamos isso, não tem por que voltar para um poço. Não faz sentido viver com os pés atolados na lama novamente, porque foi de lá que Deus te tirou. Por que você quer voltar para lá? Por que é lá que você se sente feliz? Por que é lá que você se sente realizado? Talvez porque você nunca foi tirado de lá. Porque aquele que experimentou a rocha firme, aquele que experimentou a pisada segura, ele não quer, ele não tem desejo, ele não tem prazer, ele não tem qualquer satisfação em pisar novamente no poço da perdição, porque ele sabe o quão perverso é aquele lugar, ele sabe o quão contaminado é aquele lugar. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe como aqui em Romanos capítulo 12, Paulo está indo para a parte prática da carta. Os primeiros 11 capítulos ele escreveu doutrina, ele escreveu sobre a depravação do homem, ele escreveu sobre a necessidade do sacrifício de Cristo substituindo o pecador na cruz do Calvário, ele explicou a doutrina da eleição, e logo depois disso ele entra na parte prática do livro, da carta, e ele diz: não vivam conforme os padrões desse mundo. Logo no versículo 2, Deus se preocupa com a maneira como nós vivemos. Ele nos alerta vez após vez: não deixe
que que vocês não sejam conduzidos seus passos na rocha firme. Deus quer renovar as nossas mentes, e Ele continua dizendo que é somente assim que nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está desanimado? Você está desanimada? Provavelmente porque você não tem vivido uma vida de mentalidade transformada. Quando Deus transforma nossas mentes, nós não vivemos como o mundo vive, e nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós vivemos nesse mundo, mas nós não podemos permitir que o mundo viva em nós. O cristão não pode deixar, ele não pode permitir isso. Nós andamos com Cristo, e se você anda com Cristo, você não pode correr com o mundo. Deus é um Deus de exclusividade. Nós somos salvos para viver vidas santas e transformadas, não uma mera religiosidade aparente. Deus não está preocupado com aquilo que você parece ser, Ele está preocupado com aquilo que você é. Ele sabe aquilo que está dentro do seu coração, Ele conhece o seu coração. Entenda que uma religiosidade aparente pode até demonstrar alguns frutos, mas esses frutos não permanecem. Só a verdadeira conversão é que produz a verdadeira mudança de vida. É o que o salmista fala aqui. Ele nos tirou de um mundo imundo. Essa é a esperança da salvação. Você pode ter toneladas e toneladas de religião. Existem denominações que colocam no livro de regras: você tem que chegar e você tem que usar a roupa X, cabelo Y, não usar maquiagem tal, não cortar, não fazer, regras em cima de regras e de regras e de regras. Mas ainda assim, pessoas assim estão caminhando em direção à condenação. Essa semana eu estava na farmácia procurando um item que minha esposa pediu, e como todo bom marido, perdido, não sabia não encontrar, né? Ouvindo umas pessoas conversando, e uma pessoa chegou para outra lá, reconhecendo ali, conversando, e perguntou: você é cristão? Aí essa pessoa falou: sim, sou. Duas pessoas de idade já. Então a mulher pegou e falou assim: eu também sou. Daí perguntou: você é da denominação tal? A pessoa disse: não, eu sou de outro lugar. Falou da outra igreja lá. Falou: não, mas o importante é você fazer boas obras, né? O importante é você fazer o bem, dividir o que você tem, se esforçar, e assim você vai ser salvo. Na minha mente imediatamente foi: temos dois perdidos, porque o outro concordou dizendo a mesma coisa. Pessoas confiadas nas suas boas obras, pessoas confiadas que poderão fazer coisas boas o suficiente para merecer a eternidade. E essas pessoas estão aí caminhando visualmente religiosos. Eu olhando falei: parecem cristãos, mas ao ouvir as palavras, fica visível, nunca tiveram conhecimento do evangelho apresentado nas Escrituras. Irmãos, nós precisamos viver o cristianismo real, conhecer a palavra de Deus verdadeiramente. É óbvio que ao conhecê-la, ela vai nos transformar, como eu disse, mas você pode parecer transformado sem nunca ter sido. Na verdade, o caminho do legalismo é muito mais confortável do que o caminho da santidade, porque no caminho do legalismo você consegue colocar índices que são mensuráveis. Você começa a falar assim: você é cristão? Sou. Por quê? Porque eu faço isso, isso e isso. E um cristão verdadeiro, ele nunca vai falar porque ele faz isso, isso e isso. Ele vai falar: eu sou um cristão porque Deus, Ele me amou, mesmo eu não merecendo. É isso que é ser cristão. Irmãos, ter prazer neste mundo afasta você de Cristo,
afasta você de experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Nós não podemos ter prazer no que esse mundo oferece. Deus quer que nós andemos na luz. Ele não quer que nós fiquemos presos à escuridão deste mundo. Não é o desejo dele isso para os seus filhos. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo que deve nos levar a viver vidas dedicadas é porque o nosso Deus é um Deus em quem nós podemos confiar, amém? Nosso Deus é um Deus em quem nós podemos confiar. Olha o que ele diz no versículo 4. No verso 4 ele diz assim, ó: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor o quê? A sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Irmãos, nesse ano que se inicia, não coloque sua confiança em qualquer outra coisa que não o Senhor. Infelizmente, cada vez mais, e principalmente em dias de polarização como nós estamos vivendo, existem pessoas que acham que o problema do nosso país é a corrupção. Eu concordo, nosso país é um país corrupto e tem problemas com isso. Existem pessoas que acham que o problema do nosso país é o nosso governo, e eu concordo, temos muitos problemas no nosso governo, mas o real problema é o pecado que reina no nosso país. E se você colocar a sua confiança em outra coisa que não o Senhor, você vai se frustrar. O que o salmista fala aqui é que é bem-aventurado. Sabe o que significa essa palavra bem-aventurado? Significa mais do que feliz. Você quer ser mais do que feliz? Para você ser esse indivíduo mais do que feliz, você precisa colocar a sua confiança no Senhor. Não dê atenção para discursos ideológicos, não dê atenção para qualquer pronunciamento arrogante, não siga a mentira, que é o que o salmista diz no verso 4, mas firme-se, confie unicamente no Senhor. Ele disse isso outras vezes. Ele disse no capítulo 37, no versículo 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. No versículo 62, no capítulo 62 de Salmo, no versículo 5 ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Irmãos, se nós confiarmos em Deus de verdade, se você confia em Deus de verdade, então você deve viver uma vida dedicada a Ele. Se você não vive uma vida de dedicação a Ele, é porque você não confia. Porque se você confia, você vive em função dEle. Servir a Deus, irmãos, vai nos levar a confiar nele. Sabe quando a nossa confiança é mais fortalecida, irmãos? Quando nós passamos pela dificuldade. Quando a gente anda pelo vale da sombra da morte, mas a gente não tem por que temer. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. Teu cajado, a tua vara nos protege. Mas você vai passar pelo vale. O vale da sombra da morte é uma realidade. 2022, a mudança de calendário não vai transformar magicamente o seu contexto. As dificuldades financeiras permanecerão, as dificuldades de emprego permanecerão, o pecado continuará tenazmente te assediando. Na realidade que a gente vê do nosso país, conviveremos com o coronavírus 2022 por mais um tempo, mas quando nós conhecemos o Deus que servimos, nada abala a nossa confiança. Entenda, irmãos, 2022, Deus pode mandar chuvas de bênçãos em meio à tempestade das adversidades. Enquanto a adversidade estiver chovendo torrencialmente, Deus pode mandar chuvas de bênçãos. E lembre-se da seguinte frase, irmãos: mares calmos não fazem bons
marinheiros. Viver uma vida de paz e amor e tranquilidade nunca fará um bom crente. O fruto do Espírito é formado na vida do cristão pelo agir de Deus, mas muitas vezes é doloroso. Muitas vezes é a duras penas que nós somos transformados à imagem de Cristo, porque por causa do pecado nós somos transformados em uma figura completamente diferente daquilo que Cristo é. Agora, uma vez que nós somos salvos, Deus quer nos transformar à imagem de Jesus, e para fazer isso Ele usa a sua palavra e a igreja local para nos lapidar. E esse processo de lapidação, esse processo de reformulação, ele é doloroso, mas é ali que Deus começa a formar em você amor. É aqui, convivendo como igreja, vivendo na sua palavra, que Deus começa a formar dentro de você alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que é isso? Fruto do Espírito. É o que Gálatas apresenta para nós, que Deus quer formar dentro de mim e dentro de você. Irmãos, nós podemos confiar em Deus. Deus, aquela obra que Ele começou na nossa vida, Ele há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Nós podemos confiar no nosso Deus, nesse Deus onipotente. Mesmo que muitas vezes o desconhecido seja assustador para nós, mas Deus conhece o futuro. Aquilo que é desconhecido para nós, aquilo que é escuro, difícil de ser enxergado, para Deus é visível e cristalino. Por isso podemos confiar nele. O quarto motivo que deve nos levar a viver vidas dedicadas é porque nosso Deus, Ele é inigualável. Olha o que o salmista diz no versículo 5: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e dele falar, mas são mais do que posso contar. Parece que o salmista reconhece essa característica de Deus, né? Ele fala que o Senhor fez muitas maravilhas, e nós vimos através dos testemunhos aqui no dia 31, quantos testemunhos contados, quantos atos de livramento que Deus operou entre nós. E eu digo mais, irmãos, quantos desses a gente nem percebeu? Quantos livramentos que às vezes a gente perdeu, você se atrasa, e lá na frente acontece um acidente, e você estaria lá se Deus não tivesse feito com que você se atrasasse. Deus é soberano sobre todas as coisas, irmãos. Muitas vezes nós nem imaginamos os livramentos de Deus. O salmista diz: não há ninguém que possa se igualar a ti. Ele diz isso várias vezes. Quando a gente olha no capítulo 68 do Salmo, no versículo 35, ele diz: ó Deus, tu és tremendo no teu santuário, o Deus de Israel, Ele dá força e poder ao seu povo, bendito seja Deus. Ele diz no capítulo 71, no versículo 19: a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus, grandes coisas tem feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? No versículo 67 ele diz, no capítulo 77, no versículo 13 ele diz: o teu caminho, ó Deus, é santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós cremos num Deus inigualável, por isso nós devemos viver vidas dedicadas a Ele. Em quinto e último lugar, irmãos, o último motivo que deve nos levar a viver vidas dedicadas é que nosso Deus é fiel. Olha o que diz o versículo 10:
Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua, o quê? Fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Irmãos, saber que nós cremos num Deus inigualável, saber que nós cremos num Deus fiel, deve nos levar à obediência. Na verdade, o caminho da obediência para o cristão é o único caminho. Por isso que o salmista diz no versículo 24 do capítulo 89: a minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Sabe o que ele quer dizer com isso, irmãos? Quanto mais fiel nós somos ao Senhor, mais nós desfrutamos das bênçãos dele. Quanto mais fiel nós somos ao Senhor, mais nós desfrutamos das bênçãos dele. Você quer ser abençoado? Seja fiel a Deus. Não é troca, é natural. Quanto mais fiel a Ele você é, mais as bênçãos do Senhor te cercam. Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O mundo que nós vivemos coroa o sucesso imediato. Deus coroa a fidelidade de longa duração. A vida cristã não é um tiro de 100 metros. A vida cristã é uma super maratona. É uma vida inteira de perseverança no Senhor. Na verdade, essa é a grande característica que marca alguém que crê verdadeiramente. O verdadeiro salvo não é alguém que creu em Jesus. O verdadeiro salvo é alguém que crê e vive para Ele todos os dias da sua vida. 1 Coríntios 10,13, Paulo diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Porque às vezes a gente começa a olhar, fala, até gostaria de ser fiel a Deus, mas eu sou fraco, eu não consigo. Para pessoas que deram esse argumento para Paulo, ele diz: nenhuma prova que você enfrenta nessa vida é difícil demais para você. Todas elas você tem capacidade de superá-la. Sabe por quê? Ele continua dizendo: mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Deus nunca vai deixar com que uma pessoa seja tentada, provada além das forças que ela tem. E ele continua dizendo: pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Sempre Ele é fiel e Ele vai nos dar uma maneira de escapar e fugir do pecado sem cair. Não há desculpa para você não ser fiel. Você pode estar tentando encontrar 1000 razões, mas Deus, Ele é fiel. Ele sempre está te convidando ao arrependimento. Ele sempre está te oferecendo a mão para te levantar e para mais uma vez te fortalecer. E quando a luta chega, quando a provação chegar, quando o pecado chegar diante de você durante esse ano, querendo que você quebre o compromisso que você tem de servir ao Senhor, você deve naquele momento orar a Ele. E o texto nos diz que Ele é fiel e Ele vai prover o escape. Você vai conseguir vencer. Ser fiel é o começo para desfrutar das grandes coisas de Deus. E sabe onde começa essa fidelidade? Nas pequenas coisas. Seja fiel na oração em 2022. A oração do justo pode muito em seus efeitos.
Infelizmente, a oração cada vez mais tem sido deixada de lado pelos cristãos. Nós não oramos como devemos orar. Culto de oração é um dos menos frequentados da igreja. Por quê? Será que nós nos esquecemos do Deus fiel, inigualável que nós servimos? Irmãos, ser fiel na oração é importantíssimo para que nós possamos manter o nosso compromisso firme com o Senhor. Não só isso, mas uma outra pequena coisa que muitas vezes a gente deixa de fazer: ler a Bíblia. Ler a Bíblia é fundamental para nós nos fortalecermos. Por isso que nós, vez após vez, estamos incentivando você: leia as Escrituras, leia com seus cônjuges, leia com seus filhos, leia diariamente. Esses pequenos hábitos, disciplinas espirituais farão toda a diferença na sua vida. Ore, leia a Bíblia. Terceira, venha para os cultos. Adore ao Senhor semanalmente. Irmãos, se o fato de Deus ter te tirado daquele lamaçal de pecado, te colocado sobre a rocha, não é motivação suficiente para você, domingo após domingo, estar aqui para adorar ao Senhor, nada será capaz de te motivar. Nada. Porque aquilo que mais motiva o cristão a adorar ao Senhor é a salvação. Quando ele reconhece que Cristo o salvou de uma maneira assustadoramente misericordiosa, isso faz com que o coração dele se torne adorador. Ele tem desejo de cultuar ao Senhor, ele tem desejo de adorar ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, orando, lendo a sua Bíblia, vindo aos cultos, contribuindo financeiramente. Fala: ah, pastor, mas Deus se preocupa com isso também? Eu costumo dizer, né? O coração do crente passa pelo bolso muitas vezes. Muitas vezes a última parte que se converte é o bolso. Eu não estou dizendo que nós precisamos do seu dinheiro e a gente nem quer, não é isso. Mas sem dúvida, a maneira como nós administramos as nossas finanças refletem quem nós de fato adoramos. Porque quando a palavra de Deus fala que nós devemos contribuir com dízimos e ofertas, não é porque Deus precisa do seu dinheiro, mas é para que você possa reconhecer que todo aquele montante, na verdade, Deus quem te deu tudo. E aí você, em adoração, contribui com aquilo que lhe é requerido. Por que falamos sobre isso? Porque a Bíblia fala sobre isso. Essas pequenas coisas, irmãos, são importantíssimas para que nós possamos crescer no Senhor, para que nós possamos manter um relacionamento de compromisso com Deus. Para concluirmos, gostaria de ler aqui uma reportagem. Um jornal, ele perguntou aos seus leitores o que eles desejavam para o ano novo, e as respostas mostram as mais variadas reações dessas pessoas. A primeira disse o seguinte: desejo principalmente que eu tenha saúde e que possa viver sem preocupações e surpresas desagradáveis no ano novo. Fácil, né? Uma outra pessoa diz assim: por ter muito trabalho, eu gostaria que houvesse mais tempo para fazer tudo aquilo que acaba sendo deixado de lado. Uma outra pessoa respondeu assim, para esse ano novo que ele desejava: desejo que, apesar de estar completando 50 anos, que eu ainda tenha forças para começar coisas novas. Eu gostaria de iniciar uma empresa própria, para não ser mais empregado. Também desejo muitos dias bonitos para ir à praia e ter bons momentos de lazer. Uma outra pessoa respondeu assim o que ela desejava para o ano novo: as pessoas deveriam ser mais abertas e preocupadas com o próximo. Há muitas situações em que, pelo excesso de atividades, não tomamos tempo para uma conversa ou para ouvir alguém.
Desejo mais compreensão e que possa continuar a desfrutar a vida. Uma outra pessoa diz assim: para mim, importa somente o bem-estar da minha família. Uma outra pessoa respondeu: espero que não haja guerras e conflitos. Quero também tirar umas férias realmente gostosas. Uma outra pessoa respondeu: eu desejo para esse ano sucesso financeiro, sorte no amor e êxito nos estudos. Eu também gostaria que houvesse mais alegria no mundo. Uma outra respondeu: eu desejo saúde, paz e harmonia na família. São as coisas que mais importam para mim. Estou preocupada com o meio ambiente e gostaria que ele fosse mais preservado. Meu sonho, uma casinha no campo. Uma outra pessoa colocou assim: desejo que o ano novo seja melhor que o velho, principalmente para os jovens que não encontram emprego e que acabe a criminalidade. Ao terminar de ler essa reportagem, uma coisa que me chama a atenção é: ninguém aqui faz referências a Deus. Percebeu? Ninguém aqui se importa com a eternidade. Só se preocupam com o quê? Com o hoje. Só se preocupa com o seu bem-estar, com as questões externas desse mundo. Irmãos, a grande verdade é que todos esses desejos aqui refletem um coração que está arraigado nessa terra. A eternidade não faz qualquer sentido para essas pessoas. E muitos nos nossos dias vivem assim. Parecem que não percebem que os dias que passaremos nessa terra são muito poucos. E que na verdade a vida começa quando fecharmos os olhos aqui. E que de fato o que importa é a eternidade. Todos querem viver bem, todos querem que o mundo melhore, mas eles não levam em consideração o que as Escrituras dizem. E sabe o que a palavra de Deus diz? Mateus 22, 37 a 39, Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a você mesmo. Somente quando nós vivemos dessa forma que Jesus disse em Mateus 22, é que nós vamos compreender o que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Lá, Salomão disse assim: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Se você viver 2022 só focado nas coisas terrenas, você vai experimentar no final o que esse homem, Salomão, experimentou. Tudo aquilo que você realizar será vaidade, serve de nada, e será correr atrás do vento. Como o salmista diz no Salmo 90, versículo 10: os dias das nossas vidas sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quando você piscar o olho, vai ser dezembro de novo. E o que fará diferença de fato no final do ano são essas pequenas coisas: amar a Deus com todo o seu coração, alma, força e espírito, e amar o seu próximo como a você mesmo. Tudo isso começa com coisas pequenas: oração, Bíblia, culto, contribuição, uma vida compromissada com Jesus. Se você quer que de fato o seu 2022 seja diferente, ele só será diferente se você assumir
um compromisso sério com Deus. Decida buscar o Senhor de todo o seu coração. E sabe o que a palavra de Deus diz? Vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração. Procure-o agora mesmo. Comece o ano novo comprometendo-se com Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo encorajamento do salmista. Eu oro por cada um de nós aqui presentes nessa noite, que nós possamos assumir o nosso compromisso com o Senhor, que nós abandonemos maus hábitos, que nós abandonemos o pecado, que nós possamos nos render ao Senhor, clamar ao Senhor, adotar princípios espirituais nas nossas vidas, disciplinas que farão com que nós possamos nos aproximar mais do Senhor e sermos transformados pela oração, pela Tua Palavra e pelo culto que prestamos ao Senhor todas as semanas. Eu rogo a Ti, ó Deus, para que a Igreja Batista Nova Vida, no ano que estamos iniciando, possa cada vez mais se comprometer com o Senhor e com a Sua Palavra, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu convido você a se colocar